Fala galera, aqui é o Cláudio do canal Eterno Aprendiz. Estamos aqui para mais uma videoaula, agora dando início à nossa segunda aula do curso de Algoritmos e Lógica de a segunda aula de Algoritmos e Lógica de Programação. Eu vou estar mostrando para vocês, né, a segunda aula que vai tratar de fluxogramas e linguagens estruturadas. Queria pedir desculpa, né, pela demora da postagem da segunda aula, tive alguns contratempos aí, mas venho falar que agora vai ter vídeos no canal com um cronograma mais legal, toda terça e toda quinta, vou estar tentando trazer sempre vídeos novos para vocês, continuando o curso. Beleza, agora sem mais delongas, a gente vai para aula 2, que é fluxogramas e linguagens estruturadas, beleza? Então, vem comigo. Aqui o slide, né? Aula 2, fluxogramas e linguagens estruturadas. Vamos estar passando para o próximo slide. O que nós veremos nessa aula? Deixa eu só pegar uma caneta aqui para ficar mais legal da gente estar trabalhando. Deixa eu ver. Um apontador laser. O que veremos nesta aula? Veremos elementos de um algoritmo. Quais comandos que existem dentro do algoritmo? Quais comandos que fazem parte para você estar desenvolvendo o algoritmo? Veremos também as formas de representação que são os fluxogramas, os pseudocódigos e as linguagens de programação. Beleza? Vamos para o próximo slide. Algoritmos. O que é possível fazer dentro de um algoritmo convencional? Olha só, tem vários tópicos aqui que a gente pode estar fazendo dentro de um algoritmo, que são possíveis de estar fazendo. São eles. Vamos lá. Deixa eu pegar a caneta aqui. Tela. Caneta. Olha só, nós podemos delimitar o início e o fim do algoritmo. Podemos reservar espaços em memória, que são as variáveis, né? Realizar entrada ou saída de dados, efetuar operações matemáticas, no caso aritméticas, armazenar ou modificar valores salvos em memória, tomar decisões com base em condições e criar ou invocar funções, que são subalgoritmos. Passando então para o próximo slide. Formas de representação de algoritmo. Nós temos, olha só, a linguagem natural, que no caso seria para a gente, né, o português, só que a gente vai ver mais adiante que não é muito bom usar a nossa linguagem natural, porque a máquina não vai compreender muito legal, mas vocês vão ver aqui um pouquinho mais para frente. Beleza, tem o fluxogramas. Gente, desculpa, o círculo não tá saindo certinho, que eu tô usando o mouse e eu sou canhoto, aí complica um pouquinho. Temos também, voltando, né, os fluxogramas, que são objetos, desenhos, né, imagens, uma coisa mais visual de representar um algoritmo. E temos as linguagens estruturadas, que são o que de fato, no caso aqui as linguagens de programação, né, são as que de fato a gente desenvolve programas, desde os mais simples até os mais compostos. E tem os pseudocódigos, que são linguagens estruturadas para estar fazendo algoritmos de um jeito mais compreensível, para quem está iniciando, poder ver aquilo e entender o que está sendo feito. No nosso caso aqui, a gente vai usar o Portugal, mas a linguagem estruturada pode ser em diversas línguas. Não necessariamente é só o Portugal que é uma linguagem em pseudocódigo. Beleza? Então vamos para o próximo slide. Deixa eu deixar a tela branca aqui de novo. Tela branca não, é apagar tudinho, né? Apagar as anotações e tinta. Show. Apagamos tudo. Vamos para o próximo slide. Aí o que vem a ser a linguagem natural? A linguagem natural, como eu disse, né, é aquela linguagem que nós utilizamos, que eu falo, que você fala, pode ser o português, o inglês, isso seria a linguagem natural. Só que não é legal da gente estar usando, porque
A linguagem natural, ela tem ambiguidade. O que seria ambiguidade? São coisas que podem ter duplo sentido ou vários sentidos. E a máquina, ela precisa das instruções bem específicas, bem detalhadas para ela poder compreender e executar aquilo que está se pedindo. Então aqui, ó, coloquei no slide, ó, não queremos ambiguidade, correto? Olha só os exemplos que eu coloquei aqui. Vamos supor que você escreveu lá no seu algoritmo, na linguagem natural. João pediu a Mário para assinar o documento. Beleza. João pediu a Mário para assinar o documento. Mas quem que vai assinar esse documento? É João ou é Mário? Como é que a máquina vai saber isso? Entendeu? Tem a ambiguidade. Então não fica legal para a máquina descobrir quem que vai assinar esse documento de fato. Ela não vai conseguir, porque não é uma instrução com sentido lógico. É uma instrução que tem ambiguidade. Aí tem outro exemplinho aqui, ó. A cobra da minha vizinha é linda. O que a pessoa está querendo dizer aqui? A vizinha é linda, mas é uma cobra, no sentido de ser uma pessoa falsa. Ou a vizinha tem uma cobra de fato, um animal, né, que é lindo, ou que é linda, né, que é, no caso cobra. Entendeu? Fica vago isso aí. Como é que o computador vai interpretar isso? Como é que a máquina vai entender isso, entendeu? Então a linguagem natural, como a gente está vendo aqui, não é legal para você fazer um algoritmo. É legal assim para você só fazer um rascunho e tentar não colocar ambiguidade. Mas é melhor então fazer ou o fluxograma ou os pseudocódigos, né, que são mais estruturados para isso, que não vai conter a ambiguidade. Beleza? Deixa eu deixar em branco e vamos passar para o próximo slide aqui. Show, vamos para o próximo. Aqui, ó, agora a gente vai ver os fluxogramas. Olha só, tem aqui os desenhos que eu coloquei, que são as representações que a gente usa nos fluxogramas. Essa espécie de círculo, né, indica o início ou o fim do algoritmo. Esse desenho aqui, cortado nas bordas, são as entradas de dados. Esse daqui, cortado embaixo, são as saídas de dados. O quadradinho aqui, ó, que é todo certinho, não tem corte nenhum, são os comandos. A setinha indica o sentido do fluxo, no caso, onde o algoritmo está e para onde que ele vai. E esse desenho aqui são as decisões. Beleza? Esse daqui são os desenhos simples que eu coloquei para a gente estar entendendo o funcionamento dos fluxogramas. Mais para frente a gente vai ver um algoritmo em fluxogramas aqui nessa própria aula, beleza? Continuando aqui, deixa eu só apagar aqui. Beleza? Vamos para o próximo slide. Olha só, falei mais para frente e já está no próximo. Aqui é o desenho do fluxograma. É um algoritmo que vai somar dois números, beleza? Aqui, ó, o desenho indicando o início, beleza? Aqui são as entradas de dados, olha, tem duas variáveis que são N1 e N2, e tem a outra variável S, que significa soma, que está recebendo N1 mais N2, e S passa a valer, aqui na saída de dados, né, passa a valer a soma de N1 mais N2 e vai para o fim do algoritmo. Beleza, deixa eu apagar aqui, que aí a gente vai entender melhor o que aconteceu aqui realmente. Vamos lá, apagar as anotações. Beleza. Olha só, hein. Primeiro, início do algoritmo, que seria aqui, correto? Depois vai ter as entradas de dados. No caso, a máquina vai ficar parada esperando o usuário inserir os dados para serem direcionados a essas respectivas variáveis, que é a N1 e a N2. Vamos supor lá que para N1 o usuário digitou 5. Gente, tá feio o desenho, mas é por causa que do mouse é bem complicado. E vamos supor que para N2 ele colocou 10. Beleza.
Aqui, ó, N1 está valendo 5 e N2 valendo 10, correto? Soma, no momento, ainda não está valendo nada. Só que aí, isso daqui, ó, é um comando de atribuição. O que eu estou querendo dizer aqui? Que a variável S, que significa soma, está recebendo o N1, que na verdade é 5 aqui nesse momento, e o N2, que é 10 nesse momento, correto? Então, 5 mais 10, 15. A variável S, que é soma, vai passar a valer 15. E aqui a saída vai ser printado na tela para o usuário o valor 15, que é o valor que foi atribuído à variável S, que significa soma. E depois o algoritmo vai se encerrar aqui no fim. Belezinha? Dito isso, a gente pode dar continuidade. De roteiro. Show. Vamos dar continuidade aqui. Aqui chegamos nos pseudocódigos. O que seriam os pseudocódigos? É a linguagem estruturada para representar uma sequência lógica de passos. Aí foca aqui, ó. Não ambígua. Não pode ser igual à linguagem natural. Tem que ser uma linguagem que tem uma sintaxe e uma semântica. Fazendo analogia, né, com o português, tem a sintaxe e a semântica. Aí eu coloquei aqui, ó, a analogia com o português, sintaxe. O que seria sintaxe? São as regras, exemplos, os pontos, as vírgulas e etc. As coisas que são regras da linguagem, no caso, regras do pseudocódigo. E o que seria a semântica? A semântica é a lógica, o sentido do que foi feito com a sintaxe. No caso, a semântica é o sentido do que foi feito com a sintaxe. Beleza? Olha só. Pode ocorrer da sintaxe estar correta, mas a semântica não. Fazendo assim, o programa feito, no caso, o programa que você desenvolveu, ele compilar, mas não executar o que se tinha em mente. Por exemplo, você que fez um programa lá de somar dois números. Aí o usuário insere o primeiro número 5 e o segundo número ele insere 5 de novo. Aí no resultado, que é a saída, em vez de aparecer lá o resultado 10, que logicamente, né, 5 mais 5 é igual a 10, aparece lá 55. O que o algoritmo fez? Ele juntou os dois dados, mas ele não somou, ele só colocou um do lado do outro. Ele não fez a soma. E você fez o algoritmo querendo que ele fizesse a soma. No caso, a sua sintaxe está certa, porque o programa ele compilou, ele funciona. Só que ele não faz aquilo que foi pensado para ele fazer. Ele não realiza aquele procedimento. Então, é um erro de semântica. Beleza? O programa roda, compila certinho, mas não faz o que ele estava disposto, o que ele foi pensado para fazer. Show? Entendido isso? Vamos para o próximo slide. Isso seria semântica. Tá aqui, ó, o exemplo, igual eu falei agora para vocês. Se quiserem dar uma lidinha também, é só pausar o vídeo, se não deu tempo de ler, que vai estar explicando aqui da mesma forma que eu falei para vocês. Beleza? Deixa eu apagar e vamos continuar. Elementos do pseudocódigo. Agora a gente vai ver o que tem no pseudocódigo, o que a gente pode estar usando. Primeiramente, vamos ver aqui os tipos de dados. Olha só, no pseudocódigo nós podemos ter dados do tipo inteiro, que são todos os números sem casa decimais, né? Números inteiros, como o próprio nome já diz. Temos os tipos de dados real ou reais, que podem ter casa decimais, como 0,15, 1,14, por assim dizer. Temos o tipo caractere, que são as letras, né, os números também, se a gente quiser colocar, entre aspas, são letras, números, caracteres especiais, acentos, vírgulas, etc. E temos também o valor lógico, que seria aquilo que... Como que eu vou explicar para vocês? O valor lógico só admite dois valores, ou é verdadeiro ou é falso. Isso é o valor lógico, verdadeiro ou falso, 0 ou 1.
Isso seria o valor lógico. Beleza? Vamos para o próximo slide aqui. Nós temos também as constantes e literais. O que seriam constantes? Constantes são valores que não se alteram. Vamos supor que você criou lá uma constante no seu pseudocódigo. Você criou a constante S e atribuiu o valor 10 a ela. Em toda a ocorrência, em todo o processo do seu algoritmo, essa constante vai estar valendo 10. Ela não se altera, por isso que é uma constante. E as literais são valores que podem se alterar. As variáveis propriamente ditas, se não forem constantes, né? Um exemplo, você coloca lá a variável n1 e bota um valor 10 a ela. Quando você, no próprio algoritmo, você pode atribuir outro valor a ela, fazer ela estar recebendo outro valor. Isso daí são as literais, ou seja, valores que podem se alterar, as variáveis que podem se alterar. Beleza? Vamos para o próximo slide. Aí nós temos os operadores aritméticos, no caso as expressões matemáticas, igual nós fazemos na escola mesmo, operação de soma, multiplicação, todas essas. Vou estar lendo aqui para ficar mais intuitivo. Temos a atribuição, que a gente usou lá no fluxograma, lembra que eu mostrei o exemplo? No caso, você pode colocar no seu algoritmo, a variável x está recebendo n1 mais n2. Então, está sendo atribuído à variável x o valor de n1 mais o valor de n2. Isso é atribuição. Temos a soma, que pega dois valores ou mais valores, né, e soma eles. Temos a subtração, que também podemos usar, que, como o nome já diz, subtrai, no caso, retira um determinado valor de uma variável, um determinado valor de uma conta, de uma expressão aritmética. Temos a multiplicação, temos a divisão, temos o resto da divisão ou módulo. O que seria o resto da divisão ou módulo? Vamos supor lá que a gente tem a divisão de 3 dividido por 2. Vai dar 1 e vai sobrar 1, correto? O que o programa vai te retornar? Ele vai te retornar esse 1 que sobra. Então, o mod é o resto da divisão. Dado uma divisão, o resto dessa divisão vai ser o mod ou o sinal aqui de porcentagem, beleza? Temos a potenciação também, que é o número elevado a n. E temos esses operadores aritméticos, beleza? Dando continuidade, então. Operadores lógicos. Nós temos também os operadores lógicos para poder nos auxiliar a fazer os algoritmos. No caso aqui, ó, o não. O que o não faz? Dado uma certa preposição, ela sendo verdadeira, o não vai transformar ela em falsa. E vice-versa, ela sendo falsa, o não vai transformar ela em verdadeira. Nós temos lá S maior, vamos botar aqui, deixa eu apagar rapidinho para mostrar. S maior ou igual a 10. Se isso aqui, gente, desculpa o desenho novamente, tá feio pra caramba, mas é o que dá pra fazer aqui com o mouse. Se isso aqui, o S parecendo 5, se isso aqui for verdadeiro, o não vai transformar em falso. E se isso for falso, o não vai transformar isso em verdadeiro. Show? Entendido? Vamos apagar. O conectivo, no caso o operador lógico E, o que ele faz? Dadas duas preposições, duas ou mais, estou falando duas para ficar mais fácil aqui para a gente estar entendendo, duas preposições,
As duas têm que ser verdadeira. Se A for verdadeiro e B for verdadeiro, a expressão é verdadeiro. Se A for falso e B verdadeiro, a expressão é falso. E em qualquer outra situação vai ser falsa. Só é verdadeiro quando os dois são verdadeiros. E o ou é um pouco diferente disso. O que o ou faz? O ou, se uma for verdadeira e a outra não, ele não está ligando. Vamos supor, bebo água ou bebo refrigerante. Se tiver ou água ou refrigerante, eu estou satisfeito. Não importa. Qualquer um dos, se tiver os dois, melhor ainda. Mas se tiver só um, eu também estou satisfeito. Então também é verdadeiro. O e já é diferente. O e tem que ter água e tem que ter refrigerante. Eu quero os dois. Não quero só um, não. Eu quero os dois. E entendido o ou, vamos passar para o show. Deixa eu só apagar aqui. O que o show faz? O show é como se ele fosse o ou, só que ele é como se fosse um ou exclusivo. Por que um ou exclusivo? Ele é verdadeiro quando pelo menos uma das expressões é verdadeira. Se A for verdadeiro e B falso, é verdadeiro. Agora, se os dois forem verdadeiros, é falso. Porque o show, ele admite uma, mas não ambas. Entendeu? É só uma, não ambas. Se uma for verdadeira e a outra falsa, a expressão é verdadeira. Se os dois for verdadeiro, é falso. Se os dois for falso, é falso. Show, vamos para o próximo slide. Vamos usar agora entrada e saída de dados. Para entrada e saída de dados, nós temos o comando leia. O que esse comando faz? O leia, ele espera o usuário inserir um dado. O programa vai estar rodando. Quando chegar no comando leia, ele vai dar uma pausa, vai ficar lá esperando você ou o usuário inserir um dado para ele dar continuidade. O comando escreva, ele printa na tela uma mensagem para o usuário. Ele printa numa linha uma mensagem para o usuário. O comando escreval, ele printa na tela, como o comando escreva, ele faz igualmente, ele printa na tela a mensagem para o usuário e pula uma linha. O comando escreva ou escreval que vem embaixo dele vai estar na linha de baixo. Se você colocar o escreva, ele vai estar do lado. O escreval é quando você quer pular uma linha e escrever na linha de baixo. Beleza? Vamos para o próximo slide. Deixa eu só apagar novamente. Vamos lá para o próximo slide. Estruturas de decisão. Estruturas de decisão. Nós temos o se, então. O que seria o se, então? Se isso, então faça aquilo. Se tal expressão for verdadeira, então você executa esse bloco de comandos. Beleza? Isso é o se, então. Nós temos o se, então, se não. O que seria esse? Se um bloco de instruções for verdadeiro, então nós executamos a determinado... Perdão, vou ler aqui. Se uma expressão for verdadeira, então nós executamos um bloco de comandos. Se não, se essa expressão for falsa, nós executamos o outro bloco de comandos que vai estar dentro da estrutura se não. Beleza? E temos o escolha caso. O que seria o escolha caso? Vamos supor, escolha a variável x, caso x valha 1, faça aquilo. Caso ele valha 2, faça outra coisa. Caso valha 3, faça isso. E assim sucessivamente. Beleza? Pode ter N casos. Isso é a estrutura escolha caso. Show? Essas são as estruturas de decisão. Beleza? Deixa eu apagar e vamos para o próximo slide. Os procedimentos e as funções. Gente, procedimentos e funções, eu vou só ler aqui
essa explicação básica para vocês, porque a gente vai estar vendo isso mais para frente, tá bom? Em outras aulas. O que seriam procedimentos? São estruturas que agrupam um conjunto de comandos que são executados quando o procedimento é chamado. Esses são os procedimentos. E temos as funções. O que seriam as funções? É um tipo especial de procedimento, onde depois de executado a chamada, o valor calculado é retornado no nome da função, que passa a ser uma variável da expressão. Está um pouquinho confuso agora, mas nas outras aulas a gente vai entender melhor. No caso dos procedimentos, eles são executados somente quando são chamados. As funções também. Só que as funções, elas obrigatoriamente têm que retornar um dado. Já os procedimentos não. Nas próximas aulas a gente vai entender melhor isso. Beleza, vou apagar aqui e a gente dá continuidade. Agora, gente, já estamos finalizando essa aula. Deu um tempinho legal. Vou mostrar aqui um exemplo agora de pseudocódigo. O mesmo exemplo que a gente usou no fluxograma, só que agora em pseudocódigos, que é o exemplo de somar dois números. Vamos lá. A estrutura de um pseudocódigo funciona assim. Temos a palavra reservada algoritmo, o espaço para as variáveis também, que é uma palavra reservada, var, o início, que também é a palavra reservada, comando escreva, que a gente viu, comando leia, e o fim algoritmo, que indica o final desse algoritmo, o final dessa execução. Beleza, deixa eu apagar aqui, vai ficar, e vou continuar explicando. O nosso algoritmo, o nome dele é somador de dois números. Temos as variáveis n1, n2 e soma, que são do tipo inteiro. Lembrando que as variáveis não podem iniciar com caracteres especiais, não podem iniciar com números. Ela pode ter sim números, mas desde que o primeiro caráter seja realmente o caráter, um nome ou uma letra, não pode iniciar com números. Beleza, temos entendido isso. Temos as nossas três variáveis, que são do tipo inteiro. Aqui está iniciando o algoritmo, vai printar na tela a mensagem, o escreva. Digite o primeiro número. Beleza, printada essa mensagem, o algoritmo vai aguardar, o programa vai aguardar o usuário inserir um valor que vai ser guardado na variável n1. Vamos supor lá que o usuário digitou o valor 10. Agora n1 está valendo 10. Esse valor vai estar guardado na variável n1, valor 10. Vai cair no comando escreva, vai printar na tela, digite o segundo número, vai aguardar digitar o segundo número e vai guardar em N2. No caso, vamos supor que digite 10 novamente. N2 está valendo 10, assim como N1 também vale 10. A variável soma, a gente não declarou nenhum valor para ela, então ela não está valendo nenhum valor. Só que aí a gente está aqui, ó, lembra do comando lá que eu mostrei, atribuição. A gente está atribuindo a variável soma o valor 10, que é o valor de N1, mais o 10 de N2. 10 mais 10, 20. Então, soma está valendo 20. E no final da execução do nosso algoritmo, vai escrever na tela. A soma dos dois números vai printar essa mensagem na tela, soma. No caso, vai escrever na tela que a soma dos dois números é 20. E vai finalizar o nosso algoritmo. Isso é um exemplo de pseudocódigo. A gente vai estar vendo mais exemplos desse nas próximas aulas. Então, galera, finalizando, essa foi a aula de hoje. Não se esqueça de deixar o seu like, seu joinha, compartilhar, que ajuda muito o canal a crescer, tá bom? Muito obrigado e até a próxima aula.